Eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou uma sobrevivente de um relacionamento com um psicopata e aqui neste canal eu falo sobre relacionamentos abusivos. O intuito deste canal não é diagnosticar, e sim levar até você clareza sobre o que é um relacionamento abusivo. O que é uma relação com um narcisista e com um psicopata. E assim, dessa forma, você possa identificar se você está em um relacionamento assim. As vítimas de narcisistas, quando elas descobrem que estavam em um relacionamento abusivo ou elas estão em um relacionamento abusivo, com o narcisista ou com o psicopata, isso é muito doloroso. Porque até o momento que ela não tem o conhecimento, não entende o que é o abuso narcisista dentro de um relacionamento, ela é como se estivesse dentro de uma bolha. Ela sente tudo, né? Aquele jogo de manipulação, aquela angústia que ela passa devido aos abusos, às humilhações, ela sente, mas ela, por estar dentro dessa bolha, ela não sabe como sair. E nem tudo foi revelado a ela naquele momento. Então tudo está dentro de uma confusão mental. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. O motivo da vítima ela permanecer tanto tempo, porque ela insiste tanto em que esse relacionamento venha a dar certo. Um narcisista, ele precisa usar algumas técnicas para confundir a vítima. Porque se um narcisista, ele chegasse na vida de qualquer pessoa e demonstrando quem ele realmente é, desde o princípio, desde o primeiro encontro, principalmente um perverso, claro que essa pessoa, ela iria sair desse relacionamento, ou seja, não ia nem iniciar esse relacionamento. Até porque ela ainda não criou nenhum tipo de vínculo. Não há um envolvimento emocional. Claro que o envolvimento emocional, criar um sentimento por alguém, não necessariamente precisa que a pessoa tenha um contato físico. Por isso, muitas vítimas de narcisistas e psicopatas, elas passam por golpe, elas passam por todo esse jogo de manipulação, às vezes somente através de uma relação virtual. Porque é o que ela está criando, é o que o abusador está levando a ela, da forma que ela precisa naquele momento, e ela cria uma fantasia e é como se aquilo fosse verdade, porque nosso cérebro ele não diferencia o que é real, o que é a fantasia. Tudo que você cria na sua mente, toma como verdade, o seu cérebro ele está entendendo que aquilo ali é real. Então você passa essa informação e através dessa informação concretizada, o seu corpo vai reagir segundo a essas informações que você está transmitindo, né? Se transmitindo através dos seus pensamentos e tornando uma realidade. Então o narcisista, ele pode usar o mesmo ciclo abusivo, tanto em uma relação virtual, como também em uma relação onde vai ter presença de corpos, né? Fisicamente. Mas mesmo em uma relação virtual, o narcisista, ele também manipula. E mesmo que ele se relacionando ali através de uma rede social, se ele demonstrasse de início quem ele era na primeira conversa, essa pessoa ela não iria cair no golpe do narcisista. Então, para tudo começar a acontecer,
Existem fatores ali preparativos que o narcisista faz para que a vítima venha se apaixonar e ter uma ideia que aquele é o relacionamento perfeito. Que ele, que ela, estou falando aqui de pessoa narcisista, é aquela pessoa que ela tanto esperava para a vida dela. Então ela passa a acreditar, por quê? É através da fala, de gestos, comportamentos que o narcisista vai tendo ali no início. Tanto em uma relação de aproximação física, como também virtual. Então é tudo que a vítima vai ouvindo e tomando como verdade, ela acredita estar em um relacionamento perfeito. Então, a partir daí, o narcisista ele começa a alimentar a vítima com palavras, com atitudes que representam para a vítima algo bom, além da própria exaltação, onde a vítima ela se sente especial dentro daquele relacionamento, pois ele elogia, ele diz que ama com muita rapidez, ele começa a levar essa pessoa a lugares, ele começa a fazer como se fossem pontos estratégicos de momentos que faz a vítima ter a ideia que aquilo ali é maravilhoso e fique marcado ali na vida da vítima. Então é um passeio, é um presente, é uma fala bonita. Ele vai criando essa esfera de algo tão bom, tão maravilhoso. E ele também, além de agir assim, ele está estudando a vítima, ele percebe o que a vítima gosta. Ela vai se sentindo confortável e vai passando para o narcisista o que realmente a faz feliz, o que é valor para a vida dela. Ele vai entendendo como funciona cada vítima e ele vai alimentando, até chegar um momento em que a vítima ela realmente se entrega para o narcisista e isso vai se tornando algo tão real para a vítima que ela não quer perder, porque geralmente essa relação ela vem como é através de uma manipulação, de um jogo. O narcisista ele entende o que ele precisa da vítima, que vai fazer com que ela tenha essa ideia de relacionamento perfeito. E realmente ela não vivenciou algo semelhante, porque ele vai oferecer melhor à vítima. Ele vai entender o que ela viveu, como foi a sua relação passada, ou enfim, o que, se for um primeiro relacionamento dessa pessoa, ele vai entender como que é o histórico dela familiar, o que ela traz como crença, quais são suas feridas, ele vai entendendo tudo e ele vai dando a essa pessoa o que ela precisa para que ela se sinta preenchida dentro desse relacionamento. E acreditando que aquele relacionamento vai ser eterno, porque vem também acompanhado assim, de muitas promessas, né, de um futuro brilhante, mas que na verdade não é. Então, com o passar do tempo, o narcisista percebe que a vítima ela já está apta a começar a ser abusada. Então ele começa com esses momentos marcantes, que são esses momentos que o narcisista ele vai usar o tempo todo para fixar na mente da vítima que aquilo ali é real, que é a realidade que ela está vivendo. E quando ele sai desse momento bom, maravilhoso, que ele muda, que ele começa a abusar, que ele começa a manipular, que ele xinga, ou que ele agride, ou ela, que ele começa a fazer mal, humilhar, descaracterizar a vítima,
ele começa, junto a tudo isso, também trazer um pouquinho daquilo que ele ofereceu lá no início e principalmente, gente, ele faz a vítima lembrar sempre. Então ele traz à memória da vítima sempre esses pontos, que é para alimentar a vítima com a ideia que o que ela está vivendo realmente é isso que ele está trazendo. Então ele vai repetindo. Se uma vítima briga com o narcisista, é aquele momento, por exemplo, se for uma relação no qual ela só namora com o narcisista, então ela vai lá, pode bloquear ou ela se afasta do narcisista, é muito comum eles enviarem algo que faça despertar, seja um gatilho de uma memória positiva entre eles. Por exemplo, uma filmagem que foi feita em uma viagem, uma foto, uma música, porque eles usam muito isso. É o cheiro, é uma música que ele vai deixar ali presente para que lembre eles dois, né? Eles gostam muito de tirar fotos, muitos tiram e guardam, né? Às vezes não publicam, mas eles guardam, porque tudo isso é a forma que ele vai usar para disparar gatilhos e trazer à memória da vítima aqueles momentos. Então a vítima rompe por um tempo com esse narcisista, ele vem e traz algo, envia uma foto, né? Manda aquela foto onde estão os dois juntinhos, naquele lugar maravilhoso, envia uma música, ou mesmo que não envie, ele vai colocar alguma coisa que lembre tudo isso nas redes sociais, no status, ou se vitimizando. Então a vítima que ainda está apaixonada, ela vai querer ter acesso às redes sociais do narcisista, ou ela vai aceitar uma comunicação desse narcisista porque ela está em um ciclo abusivo no qual ela está viciada nesse abusador. Então ele traz a memória, ele traz sempre lembranças boas. Qualquer coisa que ele tenha feito de bom para a vítima, ele vai de tempo em tempo lembrar. Se, por exemplo, ele ajudou a pintar a casa da vítima, ele vai sempre lembrar. Ele vai dizer, olha como tá bonito. Pode dizer, né? Ninguém ia pintar essas paredes como eu pintei, não é? Olha, pode dizer, de tempo em tempo ele lembra, né? Ele olha para a parede, ele vai apontar, ele vai dizer, então ele fica trazendo essas coisinhas. E ao mesmo tempo, também dentro já desse abuso, dessa manipulação, a vítima ela também consegue ver o narcisista tendo atitudes boas com outras pessoas. É um agrado, é ajudar uma pessoa que está na rua passando necessidade. Ele vai lá e faz uma doação. Ele passa na rua, uma criança pede dinheiro, ele vai lá, tira o único dinheiro do bolso e dá. Ele ajuda um vizinho. Então, é uma mistura entre a maldade e a falsa bondade. Então, tudo isso fica muito confuso na mente da vítima. Ela, quando passa por algum abuso, ela não quer acreditar que aquilo ali é verdade. Por quê? Ela passa por uma dissonância cognitiva. Ela está sempre em uma dissonância cognitiva. E quando a gente está em dissonância cognitiva, é como se a gente estivesse brigando com dois pensamentos ao mesmo tempo. Só que a gente não pode ter duas realidades ao mesmo tempo. A gente precisa definir. Então, é como se houvesse ali realmente uma briga entre dois pensamentos. Eu preciso definir o que é verdade aqui. Por mais que eu pense nisso, por mais que eu pense nisso, por mais que eu tenha uma ideia de uma situação assim,
mas eu questiono, mas eu preciso chegar a uma definição. E dentro do que eu quero, do que eu preciso, do que vai amenizar a minha dor, dentro das minhas crenças também, de uma programação que eu trago, a tendência da pessoa é ela querer justificar o erro do narcisista. Por quê? Em meio a essa indecisão e decisão de tomar um único pensamento como realidade, eu vou buscar aquilo que é melhor para mim. Então eu vou acreditar naquilo que o narcisista está me manipulando. Então ele faz o que ele tiver de fazer, mas ele vai vir com uma conversa. Então ele começa a dizer, não é bem assim como você está pensando, você está exagerando, ou ele já vem com aquela carga desses pontos que eu falei, que são lembranças positivas. Ah, você está exagerando. Ah, você vai deixar de lado. Olha o que eu fiz, olha aquele momento. Ou envia uma foto, como eu falei, uma música. Ele vai trabalhando dentro desses pontos que vão fazendo a vítima acreditar nele. Então, se ela tomar uma decisão, a vítima, em pensar que aquilo ali é ruim, que é um abuso, ela sofre, porque ela quer que tudo volte a ser como era lá no início. Então, se isso traz uma dor, traz um sofrimento, só dela pensar que ela precisa ficar longe desse narcisista, ela vai buscar o que vai dar prazer e o que a faz feliz. Então, ela começa a colocar a sua sanidade em xeque, através dessa dissonância, essa confusão mental, onde ela precisa ter uma definição de uma realidade na visão dela. Então ela vai buscar o quê? Um positivo. E ela começa a se sabotar ali e começa a criar pensamentos que é para ela fugir dessa dor. Não, mas não é bem assim. Não, mas ele tem razão. Porque ele culpa. Além dele fazer todo o abuso, ele vai projetando na vítima o que é dele, né? O que ele faz, então, são acusações e sempre dizendo, fazendo a vítima entender que ele ou ela agiu dessa forma porque ela errou, porque ela deixou de fazer algo, porque ela não cumpriu um dever, porque ela tá chata, porque ela tá briguenta. Ele vai criando essa ideia e a vítima vai comprando essa ideia. Então ela começa a querer se justificar para que ela aceite permanecer nesse ciclo abusivo. Então ela se questiona, mas será que eu também não fiz alguma coisa errada? Não, ele tem razão. Na verdade ele tem razão, ela tem razão e eu tenho que melhorar, eu preciso melhorar. E isso aqui não me causa tanta dor. Porque, além disso, a vítima dentro de um ciclo abusivo, ela está em constante estado de sobrevivência. Ela está sempre buscando algo rapidamente, porque ela está em uma sensação de perigo, de medo constante. É como se ela precisasse se salvar de algo no qual ela está ali, é como se estivesse se afogando. Então ela precisa de um apoio rapidamente para que ela venha sair dessa situação. Então, para que ela sobreviva a tudo isso, e até mesmo pelo medo, ela aceita o que o narcisista propõe. Porque isso vai trazer alívio. Isso vai trazer à vítima a fantasia daquela relação inicial e que ela quer continuar que seja dessa forma, mas não é mais dessa forma, mas ela não quer acreditar. Então esse ponto que o narcisista traz em fazer o bem e trazer à memória da vítima o bem, intercalar, em dar uma migalhinha aqui, dar uma migalhinha ali e fazer sempre
com que a vítima ela tenha a ideia que fora dele ela nunca mais vai encontrar uma pessoa tão especial como ele é, porque ele vai alimentando nossos pensamentos. Nós somos o que nós pensamos. A nossa vida ela se torna uma realidade baseada no que a gente pensa, no que a gente cria. Então ela entra nessa dinâmica do narcisista porque ele vai repetindo tudo isso, ele vai intercalando. E como eu falei, já havendo esse vínculo, né, com o narcisista, é um trauma, mas ela está vinculada a ele, mas ao mesmo tempo ela quer que volte àquela relação maravilhosa, ela vai buscar o que vai tirar ela do sufoco naquele momento. Por que sentir dor se eu posso buscar algo que me faça me sentir feliz? Por que eu vou buscar algo que me dói, que eu não quero encarar, eu fujo, e eu vou buscar aquilo que é bom, porque é o que eu quero. Eu amo essa pessoa, eu estou apaixonada por essa pessoa e eu quero essa pessoa aqui do meu lado. E uma pessoa que não está acostumado dentro dessa dinâmica, ela vai caindo fácil. Porque é através do conhecimento sobre transtorno de personalidade narcisista que você começa a entender o que você estava vivendo. Só que além do conhecimento, você precisa também praticar, fazer algo diferente do que você vinha fazendo, para que você venha se desvincular desse relacionamento. Porque não é só o conhecimento. Às vezes, muitas pessoas que saem de ciclos abusivos, elas ficam presas a só querer buscar informações, conteúdos que fala sobre o perfil comportamental de uma pessoa narcisista. Então é como se ela criasse até uma certa obsessão, uma necessidade intensa em querer aprender sobre o narcisista, em querer entender como o narcisista funciona. Que às vezes lá no fundo ela quer ter uma pontinha de esperança que ela vai ouvir algo, que ela vai ler algo, que esse narcisista pode mudar. Mas só que isso não é real. O narcisista, ele assim vai continuar assim. Então, ela começa a informação. É importante, buscar o conhecimento, você entender. Você entender, né, qual é o seu inimigo, como o seu inimigo funciona, para que você possa criar sua defesa, se blindar contra o inimigo. Mas você não pode ficar parada só nessa fase de querer entender o narcisista. Porque se você só fica querendo entender o narcisista, você não vai se entender. Então, existem fases de evolução após um ciclo abusivo. Além do conhecimento, existem outras etapas, né? Você voltar à sociedade, você se conhecer. Existem coisas que você precisa fazer, principalmente alimentar sua mente com outras coisas, outras ideias, criando uma nova realidade, fazendo o seu cérebro ser alimentado por outras informações. Você já tem o conhecimento, agora você precisa colocar em prática o que é importante para você se desvincular desse abuso. Onde você vai entender que aquilo ali foi uma mentira. Tá, tudo bem, mas por que eu acreditei nessa mentira? Por que eu me deixei envolver? Eu preciso entender o que acontece aqui, o que acontece na minha mente, para que eu busque novas ferramentas e possa desenvolver uma realidade fora dessa caixinha do narcisista. Mas o ponto principal que prende uma pessoa ao ciclo do narcisista são esses pontos positivos que o narcisista cria, que vai causando dissonância cognitiva.
junto ao gaslight que o narcisista ele vai aplicando, onde ele tenta mudar a realidade, onde ele cria uma verdade que não é verdade no meio de uma mentira, onde uma mentira pode se tornar uma verdade e a cabeça da vítima fica a mil, pois ela também está passando por essa dissonância cognitiva, onde ela precisa ter uma resposta única para que ela defina algo. Ela não pode viver em duas realidades. Ela precisa confirmar um pensamento como real para que ela dê uma solução. Então a tendência dela é buscar aquela ideia que é favorável a ela, que vai amenizar a sua dor dentro da manipulação, do gaslight que o narcisista faz, dessa mudança total de realidade, e ela vai ficando ali, vai criando uma dificuldade muito grande para sair dessa relação, porque ela já não responde muito ali dentro da sua percepção real, porque a percepção dela foi modificada dentro desse relacionamento. Então isso vai cada vez mais se tornando difícil para uma vítima sair de um ciclo abusivo. Claro que envolve outras coisas, outros fatores, mas o principal ponto é esse, é a ilusão que o narcisista cria na mente da vítima e que a vítima vai alimentando, vai tornando isso como verdade, e ela vai buscar aquilo que ela quer que permaneça, que é a fase da idealização, que essa idealização total não volta mais. O que volta são esses pontos que ele traz para que a vítima volte àquela ideia de que ele é perfeito, confundindo, tendo algum comportamento positivo em relação às outras pessoas, porque a pessoa fica, mas será que ele é assim? Mas ele não é tão ruim assim não, porque eu vejo, ele faz isso, ele vai para a igreja, ele ajuda os pobres, ele faz campanha de agasalho, ele ajuda o vizinho que está doente, socorre. Então isso é muito confuso na mente da vítima, mas ela precisa cair em si, agora tendo conhecimento e vivendo a realidade de que ela estava em um jogo de manipulação, e os manipuladores, os narcisistas, os psicopatas, eles enganam, eles são lobos em pele de cordeiro, então eles precisam ser bons, né? E na verdade isso nunca foi uma bondade, porque uma bondade real, ela parte do seu coração com a vontade sim de ajudar o próximo. Essa falsa bondade, porque o narcisista ele não é bom mesmo naquele momento, é só uma ideia. Eles precisam apresentar esse comportamento à sociedade, à vítima, para que as pessoas venham acreditar sempre nele. E quando a vítima vier se manifestar sobre o abuso, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque já compraram essa ideia do narcisista de ser uma pessoa boa, prestativa. Então, gente, bora acordar, né? Vamos ter conhecimento, mas também precisa se cuidar, olhar para você, se entender, para que você não caia em outro relacionamento abusivo, para que você venha se blindar e desenvolver novos relacionamentos de forma saudável, voltar a ter a sua vida normal, né, fora desse abuso, curando suas feridas, seus traumas, se reintegrando novamente a uma nova vida, né, reprogramando sua mente, né, buscando uma qualidade de vida e cada vez mais se desvinculando desse narcisista. Bom, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde há links de curso, também tem o link para você entrar em contato para fazer sua terapia. Dê uma olhada,
para que vocês conheçam o meu trabalho, para que vocês tenham acesso a tudo que eu disponibilizo para ajudar vocês que saíram de relacionamentos abusivos, tá bom? Curtam o vídeo, compartilhem, deixem aqui seus comentários, porque é importante se inscrever no canal, porque cada curtida, comentário, o YouTube entende que vocês estão interessados neste assunto e esse vídeo vai ser divulgado cada vez mais e outras pessoas também venham chegar ao conhecimento sobre transtornos de personalidade narcisista e também psicopata. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.